Ok, nós temos falado sobre os diferentes aspectos do amor. Existem cerca de 9 e eu pensei que ia ficar sem material, mas só falei de 2 até agora. O amor é paciente, o amor é bondoso. Estou tentando fazê-lo entender que a coisa mais importante para nos concentrarmos é o amor. Paulo diz que todo o propósito de todos os seus ensinamentos e instruções era que as pessoas amassem umas às outras com o coração puro e uma consciência pura. E, sabe, se eu conseguir deixar Deus me usar só para ajudá-lo a entender a importância do amor e como realmente é importante perdoar as pessoas. Agora, eu diria que esse é um dos aspectos mais bonitos do amor. Eu te digo, nós temos o privilégio de termos a graça de Deus para sermos capazes de perdoar as pessoas e não precisarmos ficar cheios de ódio, amargura, ressentimentos e ofensas. E como eu disse nesta manhã, as pessoas que você precisa perdoar podem não merecer o seu perdão, sabe? Veja, não merecemos o perdão de Deus. Meu pai não merecia o meu perdão, minha mãe não merecia também o meu perdão, mas eu me tornei uma pessoa melhor, porque Deus me deu a graça de perdoá-los. E eu acho que uma das coisas mais poderosas que Deus já me deu a graça de fazer foi perdoá-los e cuidar deles quando eles envelheceram até o dia em que morreram, sabe? E posso dizer que nunca houve uma vez que eu fui àquela casa de repouso para vê-los que eu realmente quisesse ir lá. Então isso não tem nada a ver com querer, é uma questão de dever. A Bíblia diz que se você não cuida dos seus pais, você é pior do que um ímpio, e não diz se eles foram bons para você quando era pequeno. Amém? Na verdade, eu acho que há mais poder nisso. Se eles não tiverem sido bons para você e Deus te desse a graça, pense que privilégio é ter a graça de amar alguém que te maltratou. Sabe, isso é uma coisa linda. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então podemos perdoar as pessoas. Deus não nos mandaria se nós não pudéssemos. E essa é uma das coisas mais importantes que posso passar para você nesta conferência. Se você ficar firme com Deus e perseverar com Deus e permanecer na palavra até que possa tirar esse lixo de você, e não viva desse jeito. Isso fere sua caminhada com Deus e fere o coração de Deus quando agimos dessa maneira. E então, o amor tem muitas facetas, mas o amor não é rude. O amor sempre acredita no melhor de todos. Eu amo isso, cara. Se você aprender a acreditar no melhor das pessoas em vez de desconfiar, você não tem ideia de quanta miséria você se poupará. E mesmo que você acredite no melhor e elas forem mas você não sofre. Você ainda é melhor. E eu costumava ser desconfiada do meu pai. Ele literalmente me ensinou quando eu era pequena: você não pode confiar em ninguém, todos querem te pegar. Qualquer um que seja legal com você tem um motivo oculto. Esse era o pensamento com o qual eu cresci. E assim, se eu conseguir chegar ao ponto em que eu consigo acreditar no melhor de todos, qualquer pessoa aqui consegue. E você é infeliz quando você suspeita que as pessoas sempre têm algum tipo de segundas intenções ou que querem te derrubar. Então, acredite no melhor das pessoas, vai ser muito melhor para você. E assim, o amor nunca falha, ele nunca desiste das pessoas. Amar uma pessoa não significa necessariamente que você tem que ficar perto dela o tempo todo.
Não quero que me entenda mal, Deus não está pedindo que você seja abusado ou seja maltratado. O amor nem sempre resgata as pessoas de seus problemas. Às vezes você as ama tanto a ponto de você não resgatá-las. Se você tem um filho adulto de 35 anos que ainda vive às suas custas e precisa resgatá-lo, toda vez que se vira, provavelmente não está fazendo um favor a ele, continuando com isso. E essa é uma das coisas mais difíceis do mundo, não ajudar um de seus filhos. Acho que não há nada mais difícil do que isso, porque amamos nossos filhos. Mas se você continuar tirando as pessoas de seus problemas, livrando-as, elas nunca vão aprender a tomar as decisões que produzirão a coisa certa em suas vidas, sabe? Às vezes você tem que deixar as pessoas se machucarem um pouco para acordá-las. E sabe, eu não quero confundi-lo sobre o que é o amor, mas o amor não significa deixar as pessoas abusarem de você. O amor é, basicamente, orar pelas pessoas, não falar mal delas e realmente ajudá-las se houver uma necessidade e você crer que isso é o que Deus quer que faça. Eu sabia que Deus estava me dizendo para eu cuidar dos meus pais. Eu não tinha só os dois, eu tinha uma tia viúva que prometeu ao meu tio que cuidaria dela também, sabe? E nós pagávamos para 3 pessoas morar em casa de idosos e posso lhe dizer que isso não foi barato, sabe? Mas Deus, sabe, isso aumentou a unção na minha vida. Acho que o ministério cresceu. Quando você ama as pessoas, coisas maravilhosas acontecem em sua vida. E você não, como eu disse, lembre-se, eu nunca quis ir lá, eu ia porque sabia que era a coisa certa a se fazer. Precisamos fazer o que é certo porque é o certo. Vou repetir, você precisa fazer o que é certo porque é o certo e porque você ama a Deus, não porque sente vontade. Amém? E eu tenho uma sensação em meu espírito agora, acredito que haja alguns de vocês que essa conferência tem sido boa para você porque você tomou algumas decisões que, honestamente, serão decisões de mudanças de vida para você, sabe? Você tem sofrido, tem sido ferido, tem tido os mesmos problemas de novo. E você disse a Deus, eu preciso receber algumas respostas neste fim de semana. Então Deus, Ele te mostrou qual é o problema e o que precisa fazer, e eu não quero que você perca isso de vista. Agora, o amor não é orgulhoso nem altivo, não se inflama, não é autocentrado. O amor nunca pensa que é melhor do que ninguém, não despreza as outras pessoas, e a humildade é a mais difícil de todas as virtudes a serem obtidas e mantidas. Porque se você acha que é humilde, com certeza isso é orgulho. Quantos entendem que provavelmente uma das coisas mais importantes é ser humilde? Jesus disse, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso e aliviarei. Acalmarei, relaxarei, refrescarei as suas almas. Tomai o meu jugo sobre vocês e aprendei de mim. Porque sou humilde, gentil, manso e pacífico. Sabe o que é uma pessoa mansa? Uma pessoa mansa, a mansidão é um parente próximo da humildade. As pessoas pensam que isso significa ser fraco, deixar as pessoas passar por cima de você, mas a mansidão não significa fraqueza, significa força sob controle. Isso significa que você tem o poder de fazer algo sobre aquilo, mas acredita que Deus não quer que você faça, então espera nele.
Jesus mostrou mansidão no jardim do Getsêmani, quando os soldados e Judas vieram para levá-lo, e Pedro, proativo, e Pedro, aquele da boca grande, sacou sua espada e cortou a orelha de um dos soldados. Eu acho que Jesus precisou dar um tapa nele, sabe? E Jesus lhe disse: você não sabe que se eu quisesse, eu poderia chamar 12 legiões de anjos e o meu Pai as enviaria para mim e me livraria disso? Mas se eu fizesse isso, como a Escritura seria cumprida? Então, 72 mil anjos é o que 12 legiões são. Então, Jesus não precisava ir para a cruz até o último minuto, ele tinha uma escolha. E ele escolheu a mansidão, força sob controle. E há uma mensagem que vou pregar em breve chamada O Poder da Contenção. E eu tenho pensado nisso. Jesus era filho do homem e filho de Deus, mas ele é um sumo sacerdote que nos entende, porque ele foi tentado em todos os pontos como nós, mas nunca pecou. Então ele sabe como você se sente. Toda vez que eu ia àquela casa de repouso, Jesus sabia como eu me sentia. Eu não quero dizer isso de maneira errada. Eu acho que ele apreciou o fato de que eu fiz o que ele me disse para fazer, não o que eu senti vontade. Deus aprecia quando você faz o certo em vez do que você sente vontade de fazer. As pessoas podem não recompensá-lo, mas, cara, deixe-me te dizer, você vai receber a recompensa de Deus. Jesus disse: eis que em breve venho trazendo minhas recompensas comigo. E então, nem sempre é fácil fazer essas coisas, mas a mansidão é uma coisa linda. Eu penso em como Jesus, o quão difícil deve ter sido para ele quando estava no deserto durante aqueles 40 dias e o diabo estava provocando a ele e o irritando, e como ele não precisava aturá-lo, poderia tê-lo lançado fora do planeta. No entanto, era necessário que ele passasse por aquilo. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Não foi o diabo que o levou até lá, foi o Espírito Santo que o conduziu ao deserto para ser tentado e testado e provado. Porque isso foi necessário, porque eu não sei se você reparou, mas logo após essas tentações foi quando ele começou o seu ministério público com o poder. Você tem que passar nos seus testes antes que haja uma liberação de poder. Davi foi ungido para ser rei 20 anos antes dele usar a coroa. O que aconteceu nesses 20 anos? Ele foi testado. Sabe, Saul perseguiu tentando matá-lo. E quanto a José? Ele foi ungido quando jovem, no entanto ele passou 13 anos na prisão por algo que ele não fez. Ele teve que passar por testes antes que o poder fosse liberado em sua vida. E assim Jesus disse: eu sou humilde, gentil, manso e pacífico. O amor não é arrogante, orgulhoso ou rude. As pessoas altivas sempre pensam que são melhores que as outras pessoas. Sempre pensam que estão certas. Elas desprezam as pessoas que não são tão inteligentes quanto elas são. Elas desprezam as pessoas que não são tão estudadas quanto elas. Elas conseguem fazê-lo se sentir realmente estúpido. Isso é algo que nunca devemos fazer. Nunca devemos fazer ninguém se sentir estúpido. Devemos levantar as pessoas. Eu espero que toda vez que alguém estiver ao meu redor eu possa fazê-lo se sentirem melhor. Eu li uma vez que quando
você sai da presença de uma pessoa, ela pode não se lembrar do que disse, mas se lembrará de como a fez se sentir. Amém? Quando você está no grupo de pessoas e digamos que haja 10 pessoas e você conhece 5 delas e 5 você não conhece, e todos somos tentados a ficar com as 5 que conhecemos porque é confortável. Mas se tem alguém que parece estar sozinho e você vê que se sente fora do lugar, se sacrifique e vá conversar com ele. Não fale só com quem você se sente confortável, vá e faça alguém se sentir melhor. Amém? Estas são coisas simples que Deus me disse e me ensinou ao longo dos anos. E o amor é algo, ele é uma coisa, não é apenas uma palavra, é algo que as pessoas podem sentir, é algo que muda a vida delas, é algo que as torna melhores, ele cura. O verdadeiro amor cura os corações partidos. O Dave me ama incondicionalmente. E a maioria conhece a história. Foi abusado provavelmente 15 dos 18 anos em que vivi com os meus pais. Me casei com o primeiro homem que apareceu porque pensei que ninguém não queria me querer. Pessoas desesperadas tomam decisões desesperadas. E foram mais 5 anos de agonia e miséria, e ele era um vigarista, ladrão, não trabalhava, saía com outras mulheres o tempo todo. Finalmente, em desespero, voltei para a casa da minha mãe e do meu pai, sabendo que eu ia passar todo o meu tempo tentando evitar o meu pai. Mas eu já tinha um bebê e eu não sabia o que fazer. Eu não podia mais viver com aquele homem, não conseguia me sustentar, e agora o que eu faço? Eu não ia para a casa há muito tempo, e Dave Maier parou na frente da nossa casa para pegar o rapaz com quem trabalhava, que morava no andar de cima. Os meus pais moravam numa casa geminada, e ele estava orando por uma esposa, e em sua oração ele disse a Deus que seja alguém que precise de ajuda. Agora, quem oraria desse jeito? Sabe, se você orou para ter um marido ou esposa, tenho certeza que orou pela perfeição. Não por alguém que fosse uma bagunça. Eu não, sabe? Quando eu penso em como nós nos conhecemos e sabe, isso é tão de Deus que deve eu estejamos juntos. Eu nem sei como te dizer, mas é assim que Deus é. E sabe o que? Você nunca sabe quando o milagre vai estacionar em frente à sua casa. E então ele me achou fofo, eu estava de shortinhos lavando o carro da minha mãe e ele disse: "Ei, quando terminar de lavar esse carro, você lava o meu." E eu disse: "Amigo, se você quer o seu carro lavado, lave você mesmo." Honestamente, eu estou dizendo a verdade. Ele diz até hoje que ele pensou: "Poxa, essa é a garota para mim." E eu ficava pensando, sabe, isso só pode ser uma dessas duas coisas. Ou ele é louco, ou ele estava realmente sendo guiado pelo Espírito Santo. Tivemos 5 encontros e nos casamos. Ele era nascido de novo, cheio do Espírito Santo, sempre esteve na igreja durante sua vida, e eu era louca. E eu tinha nascido de novo aos 9 anos de idade. Isso é uma coisa boa, eu nunca teria sobrevivido à bagunça do meu pai. E eu nunca pude estudar nada depois disso, mas eu olho para trás para a minha vida agora e eu sei que Deus cuidou de mim. Ele cuidou de mim. Ele não me tirou da situação, ele não respondeu a oração que eu estava fazendo, mas acredito que a sua vontade foi feita. Ele não me tirou daquilo, mas me ajudou a passar por isso. E você sabe o que eu recebi? Eu ganhei os equipamentos para poder ajudar você.
Então, agora ouça-me, às vezes você tem que sofrer e passar por algumas coisas que vão te dar o equipamento e a experiência que você precisa para fazer o que Deus quer que você faça mais tarde na vida. Amém? E no nosso primeiro encontro fomos jogar boliche. E David disse, você gostaria de beber algo? Eu disse, sim, vou tomar uma cerveja. Ele disse, você quer algo para beber? Eu disse, não, eu bebo na garrafa mesmo. E então, depois de 3 semanas de casados, ele olhou para mim e disse, o que há de errado com você? Então, mas sabe, ele não tinha, no começo eu nem sabia o que era o amor, eu não sabia amar ninguém, eu não sabia como receber amor, e eu não tinha ideia do que era o amor. Mas ele me amava, e uma das coisas que ele fez por mim, quero que saiba disso, porque talvez você esteja vivendo com alguém, talvez esteja casado com alguém que é realmente difícil de amar. E então, vou te dizer algo que David fez por mim. Não importava o quão ruim eu agisse, ele não permitia que eu o deixasse infeliz. Agora eu quero que ouça isso. Se você está num relacionamento com alguém que tem problemas, não seja codependente dos seus problemas. Em outras palavras, sabe, se a pessoa não está feliz, não significa que você precisa ser infeliz. Não espere todos os dias para ver como se comportam, para saber como você vai se comportar. Vamos lá. Tome a decisão de que Jesus é a sua alegria. E eu ficava tão brava porque pessoas infelizes querem fazer as outras pessoas infelizes. E eu ficava tão brava porque ele saía por aí e era feliz. Então eu pensava, você não se importa com a dor que eu sinto? E então, eu sentia pena de mim, fazia as minhas festas de autopiedade, e todos conhecem a rotina. Mas, eventualmente, eu vi que o David tinha algo que eu queria. E é aqui onde, se você conseguir passar por isso, realmente poderá ajudar alguém. Porque as pessoas que foram feridas e maltratadas, elas nem sempre precisam de um sermão, precisam de exemplos. Amém? E ficamos tentando dizer a todos o que devem fazer e precisamos mostrar-lhes. O Dave me amou incondicionalmente. Eu sei que este é um dom que Deus deu a ele. Nem eu me amava, não sei como outra pessoa me amaria. Estou tentando descobrir como vou voltar ao assunto. Não pense que você é melhor que as outras pessoas. A Bíblia diz que tudo que conseguimos fazer, fazemos pela graça de Deus. Seja no que for que somos bons, o dom no qual eu opero, quando eu ensino, é o dom da graça. Não é difícil para mim. Eu trabalho, estudo e venho aqui preparada, mas, mais do que tudo, apenas tento me submeter ao que Deus quer fazer. E eu estou tentando meio que fazer todo mundo aqui, antes de sairmos nos próximos 25 minutos, a se render a Deus. Sabe, se você
uma mulher solteira ou um homem solteiro que quer se casar e, em vez de orar por alguém perfeito e espiritual, e se você orasse, Deus pode me usar como você quiser. Você não ficou muito animado com isso, hein? Tudo bem, eu tenho mensagens suficientes para passar para vocês nos próximos 30 anos. Você vai conseguir. Porque pela graça de Deus que me foi dada, eu digo a cada um de vocês, não pensem mais de vocês mesmos do que devem pensar. Deixe-me dizer algo. Nós somos menos do que nada sem Deus. Ele é tudo e nós não somos nada sem Ele. É isso que significa humildade. Essa dependência de Deus, esse saber que sem Ele nós não podemos fazer nada. Ok, nós temos falado sobre os diferentes aspectos do amor. Existem cerca de 9 e eu pensei que ia ficar sem material, mas só falei de 2 até agora. O amor é paciente, o amor é bondoso. Estou tentando fazê-lo entender que a coisa mais importante para nos concentrarmos é o amor. Paulo diz que todo o propósito de todos os seus ensinamentos e instruções era que as pessoas amassem umas às outras com o coração puro e uma consciência pura. E, sabe, se eu conseguir deixar Deus me usar só para ajudá-lo a entender a importância do amor e como realmente é importante perdoar as pessoas. Agora, eu diria que esse é um dos aspectos mais bonitos do amor, e eu te digo, nós temos o privilégio de termos a graça de Deus para sermos capazes de perdoar as pessoas e não precisarmos ficar cheios de ódio, amargura, ressentimentos e ofensas. E como eu disse nesta manhã, as pessoas que você precisa perdoar podem não merecer o seu perdão, sabe? Veja, não merecemos o perdão de Deus. Meu pai não merecia o meu perdão, minha mãe não merecia também o meu perdão, mas eu me tornei uma pessoa melhor, porque Deus me deu a graça de perdoá-los. E eu acho que uma das coisas mais poderosas que Deus já me deu a graça de fazer foi perdoá-los e cuidar deles quando eles envelheceram até o dia em que morreram, sabe? E posso dizer que nunca houve uma vez que eu fui àquela casa de repouso para vê-los que eu realmente quisesse ir lá. Então isso não tem nada a ver com querer. É uma questão de dever. A Bíblia diz que se você não cuida dos seus pais, você é pior do que um ímpio, e não diz se eles foram bons para você quando era pequeno. Amém? Na verdade, eu acho que há mais poder nisso. Se eles não tiverem sido bons para você e Deus te desse a graça, pense que privilégio é ter a graça de amar alguém que te maltratou. Sabe, isso é uma coisa linda. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então podemos perdoar as pessoas. Deus não nos mandaria se nós não pudéssemos. E essa é uma das coisas mais importantes que posso passar para você nesta conferência. Se você ficar firme com Deus e perseverar com Deus e permanecer na palavra até que possa tirar esse lixo de você, e não viva desse jeito. Isso fere sua caminhada com Deus e fere o coração de Deus quando agimos dessa maneira. E então o amor tem muitas facetas, mas o amor não é rude. O amor sempre acredita no melhor de todos. Eu amo isso, cara. Se você aprender a acreditar no melhor das pessoas em vez de desconfiar, você não tem ideia
de quanta miséria você se poupará. E mesmo que você acredite no melhor e elas forem más, você não sofre. Você ainda é melhor. E eu costumava ser desconfiada do meu pai. Ele literalmente me ensinou quando eu era pequena: você não pode confiar em ninguém, todos querem te pegar. Qualquer um que seja legal com você tem um motivo oculto. Esse era o pensamento com o qual eu cresci. E assim, se eu conseguir chegar ao ponto em que eu consigo acreditar no melhor de todos, qualquer pessoa aqui consegue. E você é infeliz quando você suspeita que as pessoas sempre têm algum tipo de segundas intenções ou que querem te derrubar. Então, acredite no melhor das pessoas, vai ser muito melhor para você. E assim, o amor nunca falha, ele nunca desiste das pessoas. Amar uma pessoa não significa necessariamente que você tem que ficar perto dela o tempo todo. Não quero que me entenda mal, Deus não está pedindo que você seja abusado ou seja maltratado. O amor nem sempre resgata as pessoas de seus problemas. Às vezes você as ama tanto a ponto de você não resgatá-las. Se você tem um filho adulto de 35 anos que ainda vive às suas custas e precisa resgatá-lo, toda vez que se vira, provavelmente não está fazendo um favor a ele, continuando com isso. E essa é uma das coisas mais difíceis do mundo, não ajudar um de seus filhos. Acho que não há nada mais difícil do que isso, porque amamos nossos filhos. Mas se você continuar tirando as pessoas de seus problemas, livrando-as, elas nunca vão aprender a tomar as decisões que produzirão a coisa certa em suas vidas, sabe? Às vezes você tem que deixar as pessoas se machucarem um pouco para acordá-las. E sabe, eu não quero confundi-lo sobre o que é o amor, mas o amor não significa deixar as pessoas abusarem de você. O amor é basicamente orar pelas pessoas, não falar mal delas e realmente ajudá-las se houver uma necessidade e você crer que isso é o que Deus quer que faça. Eu sabia que Deus estava me dizendo para eu cuidar dos meus pais. Eu não tinha só os dois, eu tinha uma tia viúva que prometeu ao meu tio que cuidaria dela também, sabe? E nós pagávamos para 3 pessoas morar em casa de idosos e posso lhe dizer que isso não foi barato, sabe? Mas Deus, sabe, isso aumentou a unção na minha vida. Acho que o ministério cresceu. Quando você ama as pessoas, coisas maravilhosas acontecem em sua vida. E você não, como eu disse, lembre-se, eu nunca quis ir lá, eu ia porque sabia que era a coisa certa a se fazer. Precisamos fazer o que é certo porque é o certo. Vou repetir. Você precisa fazer o que é certo porque é o certo e porque você ama a Deus, não porque sente vontade. Amém? E eu tenho uma sensação em meu espírito agora, acredito que haja alguns de vocês que essa conferência tem sido boa para você porque você tomou algumas decisões que, honestamente, serão decisões de mudanças de vida para você, sabe? Você tem sofrido, tem sido ferido, tem tido os mesmos problemas de novo. E você disse a Deus: eu preciso receber algumas respostas neste fim de semana. Então Deus, Ele te mostrou qual é o problema e o que precisa fazer. E eu não quero que você perca isso de vista. Agora, o amor não é orgulhoso nem altivo. Não se inflama, não é autocentrado. O amor nunca pensa que é melhor do que ninguém. Não despreza as outras pessoas. E a humildade é a mais difícil de todas as virtudes a serem obtidas e mantidas. Porque se você acha que é humilde, com certeza isso é orgulho.
Quantos entendem que provavelmente uma das coisas mais importantes é ser humilde? Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso e aliviarei. Acalmarei, relaxarei e refrescarei as suas almas. Tomai o meu jugo sobre vocês e aprendei de mim, porque sou humilde, gentil, manso e pacífico. Sabe o que é uma pessoa mansa? Uma pessoa mansa, a mansidão é um parente próximo da humildade. As pessoas pensam que isso significa ser fraco, deixar as pessoas passar por cima de você, mas a mansidão não significa fraqueza, significa força sob controle. Isso significa que você tem o poder de fazer algo sobre aquilo, mas acredita que Deus não quer que você faça, então espera nele. Jesus mostrou mansidão no jardim do Getsêmani, quando os soldados e Judas vieram para levá-lo, e Pedro, proativo, e Pedro, aquele da boca grande, sacou sua espada e cortou a orelha de um dos soldados. Eu acho que Jesus precisou dar um tapa nele, sabe? E Jesus lhe disse: você não sabe que se eu quisesse, eu poderia chamar 12 legiões de anjos e o meu Pai as enviaria para mim e me livraria disso? Mas se eu fizesse isso, como a Escritura seria cumprida? Então, 72 mil anjos é o que 12 legiões são. Então, Jesus não precisava ir para a cruz até o último minuto, ele tinha uma escolha. E ele escolheu a mansidão, força sob controle. E há uma mensagem que vou pregar em breve chamada O Poder da Contenção. E eu tenho pensado nisso. Jesus era filho do homem e filho de Deus, mas ele é um sumo sacerdote que nos entende, porque ele foi tentado em todos os pontos como nós, mas nunca pecou. Então ele sabe como você se sente. Toda vez que eu ia àquela casa de repouso, Jesus sabia como eu me sentia. Eu não quero dizer isso de maneira errada. Eu acho que ele apreciou o fato de que eu fiz o que ele me disse para fazer, não o que eu senti vontade. Deus aprecia quando você faz o certo em vez do que você sente vontade de fazer. As pessoas podem não recompensá-lo, mas, cara, deixe-me te dizer, você vai receber a recompensa de Deus. Jesus disse: eis que em breve venho trazendo minhas recompensas comigo. Então, nem sempre é fácil fazer essas coisas, mas a mansidão é uma coisa linda. Eu penso em como Jesus, o quão difícil deve ter sido para ele quando estava no deserto durante aqueles 40 dias e o diabo estava provocando a ele e o irritando, e como ele não precisava aturá-lo, poderia tê-lo lançado fora do planeta. No entanto, era necessário que ele passasse por aquilo. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Não foi o diabo que o levou até lá, foi o Espírito Santo que o conduziu ao deserto para ser tentado e testado e provado. Porque isso foi necessário, porque eu não sei se você reparou, mas logo após essas tentações foi quando ele começou o seu ministério público com o poder. Você tem que passar nos seus testes antes que haja uma liberação de poder. Davi foi ungido para ser rei 20 anos antes dele usar a coroa. O que aconteceu nesses 20 anos? Ele foi testado. Sabe, Saul perseguiu tentando matá-lo. E quanto a José? Ele foi ungido quando jovem, no entanto ele passou 13 anos na prisão por algo que ele não fez. Ele teve que passar por testes antes que o poder fosse liberado em sua vida.
E assim Jesus disse: eu sou humilde, gentil, manso e pacífico. O amor não é arrogante, orgulhoso ou rude. As pessoas altivas sempre pensam que são melhores que as outras pessoas. Sempre pensam que estão certas. Elas desprezam as pessoas que não são tão inteligentes quanto elas são. Elas desprezam as pessoas que não são tão estudadas quanto elas. Elas conseguem fazê-lo se sentir realmente estúpido. Isso é algo que nunca devemos fazer. Nunca devemos fazer ninguém se sentir estúpido. Devemos levantar as pessoas. Eu espero que toda vez que alguém estiver ao meu redor eu possa fazê-los se sentirem melhor. Eu li uma vez que quando você sai da presença de uma pessoa, ela pode não se lembrar do que disse, mas se lembrará de como a fez se sentir. Amém? Quando você está no grupo de pessoas e digamos que haja 10 pessoas e você conhece 5 delas e 5 você não conhece, e todos somos tentados a ficar com as 5 que conhecemos porque é confortável. Mas se tem alguém que parece estar sozinho e você vê que se sente fora do lugar, se sacrifique e vá conversar com ele. Não fale só com quem você se sente confortável, vá e faça alguém se sentir melhor. Amém? Estas são coisas simples que Deus me disse e me ensinou ao longo dos anos. E o amor é algo, ele é uma coisa, não é apenas uma palavra, é algo que as pessoas podem sentir, é algo que muda a vida delas, é algo que as torna melhores, ele cura. O verdadeiro amor cura os corações partidos. O Dave me ama incondicionalmente. E a maioria conhece a história. Foi abusado provavelmente 15 dos 18 anos em que vivi com os meus pais. Me casei com o primeiro homem que apareceu porque pensei que ninguém não queria me querer. Pessoas desesperadas tomam decisões desesperadas. E foram mais 5 anos de agonia e miséria, e ele era um vigarista, ladrão, não trabalhava, saía com outras mulheres o tempo todo. Finalmente, em desespero, voltei para a casa da minha mãe e do meu pai, sabendo que eu ia passar todo o meu tempo tentando evitar o meu pai. Mas eu já tinha um bebê e eu não sabia o que fazer. Eu não podia mais viver com aquele homem, não conseguia me sustentar, e agora o que eu faço? Eu não ia para a casa há muito tempo, e Dave Maier parou na frente da nossa casa para pegar o rapaz com quem trabalhava, que morava no andar de cima. Os meus pais moravam numa casa geminada, e ele estava orando por uma esposa, e em sua oração ele disse a Deus que seja alguém que precise de ajuda. Agora, quem oraria desse jeito? Sabe, se você orou para ter um marido ou esposa, tenho certeza que orou pela perfeição. Não por alguém que fosse uma bagunça. Eu não, sabe? Quando eu penso em como nós nos conhecemos, e sabe, isso é tão de Deus que Dave e eu estejamos juntos. Eu nem sei como te dizer, mas é assim que Deus é. E sabe o que? Você nunca sabe quando o milagre vai estacionar em frente à sua casa. E então ele me achou fofo, eu estava de shortinhos lavando o carro da minha mãe e ele disse: "Ei, quando terminar de lavar esse carro, você lava o meu." E eu disse: "Amigo, se você quer o seu carro lavado, lave você mesmo." Honestamente, eu estou dizendo a verdade. Ele diz até hoje que ele pensou: "Puxa, essa é a garota para mim." E eu ficava pensando, sabe, isso só pode ser uma dessas duas coisas. Ou ele é louco, ou ele estava realmente sendo guiado pelo Espírito Santo.
Tivemos 5 encontros e nos casamos. Ele era nascido de novo, cheio do Espírito Santo, sempre esteve na igreja durante sua vida. E eu era louca. E eu tinha nascido de novo aos 9 anos de idade. Isso é uma coisa boa, eu nunca teria sobrevivido à bagunça do meu pai. E eu nunca pude estudar nada depois disso, mas eu olho para trás para a minha vida agora e eu sei que Deus cuidou de mim. Ele cuidou de mim. Ele não me tirou da situação, ele não respondeu a oração que eu estava fazendo, mas acredito que a sua vontade foi feita. Ele não me tirou daquilo, mas me ajudou a passar por isso. E você sabe o que eu recebi? Eu ganhei os equipamentos para poder ajudar você. Então, agora ouça-me, às vezes você tem que sofrer e passar por algumas coisas que vão te dar o equipamento e a experiência que você precisa para fazer o que Deus quer que você faça mais tarde na vida. Amém? E no nosso primeiro encontro fomos jogar boliche. E David disse, você gostaria de beber algo? Eu disse, sim, vou tomar uma cerveja. Ele disse, você quer algo para beber? Eu disse, não, eu bebo na garrafa mesmo. E então, depois de 3 semanas de casados, ele olhou para mim e disse, o que há de errado com você? Então, mas sabe, ele não tinha, no começo eu nem sabia o que era o amor, eu não sabia amar ninguém, eu não sabia como receber amor, e eu não tinha ideia do que era o amor. Mas ele me amava, e uma das coisas que ele fez por mim, quero que saiba disso, porque talvez você esteja vivendo com alguém, talvez esteja casado com alguém que é realmente difícil de amar, e então... E vou te dizer algo que David fez por mim. Não importava o quão ruim eu agisse, ele não permitia que eu o deixasse infeliz. Agora eu quero que ouça isso. Se você está num relacionamento com alguém que tem problemas, não seja codependente dos seus problemas. Em outras palavras, sabe, se a pessoa não está feliz, não significa que você precisa ser infeliz. Não espere todos os dias para ver como se comportam, para saber como você vai se comportar. Vamos lá. Tome a decisão de que Jesus é a sua alegria. E eu ficava tão brava porque pessoas infelizes querem fazer as outras pessoas infelizes. E eu ficava tão brava porque ele saía por aí e era feliz. Então eu pensava, você não se importa com a dor que eu sinto? E então eu sentia pena de mim, fazia as minhas festas de autopiedade, e todos conhecem a rotina. Mas eventualmente eu vi que o David tinha algo que eu queria. E é aqui onde, se você conseguir passar por isso, realmente poderá ajudar alguém. Porque as pessoas que foram feridas e maltratadas, elas nem sempre precisam de um sermão, precisam de exemplos. Amém? E ficamos tentando dizer a todos o que devem fazer e precisamos mostrar-lhes. O Dave me amou incondicionalmente. Eu sei que este é um dom que Deus deu a ele. Nem eu me amava, não sei como outra pessoa me amaria. Estou tentando descobrir como vou voltar ao assunto. Não pense que você é melhor que as outras pessoas.
A Bíblia diz que tudo que conseguimos fazer, fazemos pela graça de Deus. Seja no que for que somos bons, o dom no qual eu opero quando eu ensino é o dom da graça. Não é difícil para mim. Eu trabalho, estudo e venho aqui preparada, mas, mais do que tudo, apenas tento me submeter ao que Deus quer fazer. E eu estou tentando meio que fazer todo mundo aqui, antes de sairmos nos próximos 25 minutos, a se render a Deus. Sabe, se você é uma mulher solteira ou um homem solteiro que quer se casar e, em vez de orar por alguém perfeito e espiritual, se você orasse, Deus pode me usar como você quiser. Você não ficou muito animado com isso, hein? Tudo bem, eu tenho mensagens suficientes para passar para vocês nos próximos 30 anos. Você vai conseguir. Porque pela graça de Deus que me foi dada, eu digo a cada um de vocês, não pensem mais de vocês mesmos do que devem pensar. Deixe-me dizer algo. Nós somos menos do que nada sem Deus. Ele é tudo e nós não somos nada sem Ele. É isso que significa humildade. Essa dependência de Deus, esse saber que sem Ele nós não podemos fazer nada. Pode me usar como você quiser. Você não ficou muito animado com isso, hein? Tudo bem, eu tenho mensagens suficientes para passar para vocês nos próximos 30 anos. Você vai conseguir. Porque pela graça de Deus que me foi dada, eu digo a cada um de vocês, não pensem mais de vocês mesmos do que devem pensar. Deixe-me dizer algo. Nós somos menos do que nada sem Deus. Ele é tudo e nós não somos nada sem Ele.
É isso que significa humildade. Essa dependência de Deus, esse saber que sem Ele nós não podemos fazer nada.